Artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regulamentar, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Parágrafo 1º. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita sendo as 3 primeiras formas concomitantemente. Inciso 1. Em página específica na internet, no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecido o seguinte: alínea A. Toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título grade e corpo docente. Alínea B. A página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso. Alínea C. Caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para divulgação das informações de que trata esta lei. Alínea D. A página específica deve conter a data completa de sua última atualização. Inciso 2º. Em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso 1. Inciso 3. Em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público. Inciso 4. Deve ser atualizada semestralmente ou anualmente de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte: alínea A. Caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. Alínea B. A publicação deve ser feita até um mês antes do início das aulas. Alínea C. Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. Inciso 5. Deve conter as seguintes informações: alínea A. A lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior. Alínea B. A lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias. Alínea C. A identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente, de forma total, contínua e intermitente. Parágrafo 2º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada duração de seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Parágrafo 3º. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Parágrafo 4º. As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação, nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Artigo 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional,
como prova da formação recebida por seu titular. Parágrafo 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão validados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Parágrafo 3º. Os diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento em nível equivalente ou superior. Artigo 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese da existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. Artigo 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares, que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito mediante processo seletivo prévio. Artigo 51. As instituições de educação superior, credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Artigo 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: inciso 1, produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Inciso 2, 1/3 do corpo docente, pelo menos com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Inciso 3, 1/3 do corpo docente em regime de tempo integral. Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. Artigo 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições. Inciso 1. Criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. Inciso 2. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Inciso 3. Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. Inciso 4. Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. Inciso 5. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. Inciso 6. Conferir graus, diplomas e outros títulos. Inciso 7. Firmar contratos, acordos e convênios. Inciso 8. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos, conforme dispositivos institucionais. Inciso 9.
administrar os rendimentos e deles dispor, na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos. Inciso 10. Receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira, resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: inciso 1. Criação, expansão, modificação e extinção de cursos. Inciso 2. Ampliação e diminuição de vagas. Inciso 3. Elaboração de programas de programação dos cursos. Inciso 4. Programação das pesquisas e das atividades de extensão. Inciso 5. Contratação e dispensa de professores. Inciso 6. Planos de carreira docente. Parágrafo 2º. As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades. Parágrafo 3º. No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas.